Prontinho. Então, como eu disse ontem, a gente começou a falar de fundação direta, o que é fundação direta, e eu falei aqui para vocês que nós temos radier e sapatas. E falei que hoje nós íamos saber o radier, como que funciona, o que tem nele, processo construtivo dele. Então, radier, deixa eu abrir aqui. Radier são lajes de concreto armado em contato direto com o terreno, que recebe as cargas oriundas dos pilares e paredes da superestrutura e descarregam sobre uma grande área do solo. Deixa eu só tentar mostrar para vocês aqui. Força. Superfície. Que eu fiquei ontem e parece que vocês ficaram meio perdidos. Deixa eu pôr a fórmula aqui. Fórmula da força. Ó, da força. Mãe, tô dando aula. Mãe, tô dando aula. Aqui, ó. Essa força aqui, ó. Que eu falei para vocês, força depende da área. Aí, o que acontece? Quanto menor a área aqui, maior a força, menor a força que tem que ser aplicada. Então, quanto menor a área, menor a força que tem que ser aplicada. Isso aqui é a pressão. Então, quanto maior a força, maior a área que tem que ser aplicada. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, um pilar, se a gente olhar por área, ele é muito pequeno. Então, vamos dizer assim, ele exerce uma força, uma pressão no solo maior. Então, a área do solo, a área do pilar deveria ser maior para ela conseguir ter uma superfície de contato maior. Como eu dei o exemplo para vocês da faca. Então, o radier, o que ele faz? Aquele tanto de pilar, aqui nessa foto a gente consegue ver aqui pelas pontas dos pilares aqui, ó, tá vendo? É onde os pilares... Mãe, deixa a porta para mim. Desculpa, de novo. Então, aqui os pilares, onde que eles iam encontrar, eles teriam uma superfície de contato muito pequena. E aí, o radier, ele amplia essa superfície de contato. Então, vamos supor, esse radier conseguir danificar o solo é muito mais difícil do que um pilar que é fino conseguir danificar o solo. Então, o radier é um dos mais baratos que existe. Então a gente usa muito o radier em obra pequena, porque como não tem muita coisa para suportar, é só fazer um radier, construir a casa em cima e você não gasta com escavação, você não gasta com muito concreto para chegar numa superfície profunda e tudo mais. Aí aqui, ó, geralmente o radier é escolhido para fundação de obras de pequeno porte. O radier apresenta vantagens como baixo custo e rapidez na execução, além da redução de mão de obra comparada a outros tipos de fundação superficial ou rasa. Aí coloquei aqui, ó, vantagens: baixo custo em relação às sapatas corridas, tempo de execução reduzido, redução na mão de obra. Por que isso? Porque aqui, deixa eu ver se eu coloquei uma fotinha aqui. Aqui, como que constrói, que eu falei para vocês que eu vou falar, o processo construtivo. O que eles fazem? Eles fazem uma forma de madeira retangular ou quadrada, do jeito que foi a edificação. Faz uma forma de madeira. Aí o fundo dessa forma, você tem que cobrir com brita. Aqui embaixo é brita. Aqui está escrito lona plástica, mas hoje em dia não usa mais muito lona plástica. Geralmente é a brita mesmo, que é mais fácil de trabalhar. Então joga brita ou lona plástica, mas mais usualmente brita aqui. Depois ele coloca a armação, tá vendo? Malha de aço, coloca a armação e depois concreta em cima.
E aí, deixa esses arranques. Eu já vou explicar para vocês o que é esse arranque. Então, o que eu falei, ó, limpeza prévia da superfície do terreno, com nivelamento e a compactação, foi nossa primeira aula que eu falei. Aí eles colocam brita para proteger a armadura. Depois faz a forma de madeira, largura de 10 centímetros aproximadamente, na lateral, fazendo o fechamento da área para ser concretada, de acordo com as dimensões previstas no projeto. Então, faz o tamanho desse radier de acordo com o projeto. Aí eles vêm, colocam a malha de aço e depois concreto. Não sei se vocês já viram uma concretagem. Concretagem. Aqui, ó, concretagem. Alguém já viu isso aqui acontecendo? Isso aqui? Já. Essa foto aqui deve ser uma concretagem de laje, pelo que eu tô vendo aqui. Mas deixa eu ver uma que tem uma forma aqui para vocês verem. Deixa eu ver se tem radier. É porque o radier, ele acaba que é uma laje. Eu tô procurando laje. Ele é uma laje no chão, né? A laje é isso aqui, né? Em cima da nossa cabeça aqui é laje. O radier é a mesma coisa que uma laje, só que ela é no chão. E ela serve para suportar. Ela tem que ter a força para suportar uma edificação. Aqui, ó. Então, eles constroem aqui a forma. Aí, essa forma que geralmente a gente terceiriza o serviço, porque ele é um serviço especializado, para ele ficar bem feito, ficar bem amarrado, para não ter perigo dessas formas soltarem, né? E aí, depois que faz a forma, o que é o concreto? Eu não sei se vocês sabem a definição. O cimento é esse saco de cimento, que muita gente já deve ter visto, e esse pozinho. E aí tem como você bater só o cimento. Geralmente, por exemplo, para fazer uma argamassa de uma parede, ele é só cimento com areia, que a gente mistura cimento, areia e água. Então, ele é só um cimento, por exemplo, para fazer uma parede. Depois que põe o tijolo, deixa eu ver aqui, chapiço. Aqui, ó, depois que alguém já viu o pedreiro fazendo isso aqui? Já, né? Depois que faz, geralmente a gente passa um chapisco. Um chapisco é assim. Depois a gente vai aprender sobre isso quando chegar lá, mas só para vocês entenderem. Ou se não, faz um reboco, que é o quê? Nivelar o tijolo para a gente poder pintar. Isso aqui é feito só de cimento, areia e água. Fim. Então, dessa forma, ele não suporta carga. Por isso que ele é passado na parede, porque ele não vai ter que suportar a carga. Ele está fazendo só só um nivelamento da parede para pintar. Agora, o concreto, o que é concreto? Aí, quando é concreto, é estrutural. O concreto, ele é uma mistura de areia, brita e cimento. A brita é ela que dá mais resistência. Então, é isso que é o concreto. Por isso que ele é dessa forma, ele é mais grosso, porque ele é muito cheio de brita. E o concreto, ele, por exemplo, ele por si só já suporta uma carga maior que só o cimento, a massa de cimento. Só que em função estrutural, na grande maioria, assim, 99%, para ter mais resistência ainda, a gente usa o aço. Então, a concretagem é a gente concretar uma forma de... Bom, numa forma, a gente colocar a malha de aço e o concreto. E aí, por exemplo, forma de pilar. Aqui, por exemplo, ó, quando vai concretar um pilar, que eu acho que é o mais fácil de visualizar. Faz a forma, aí eles colocam a malha do pilar, que é o aço que vai ter dentro do pilar, e depois vai ali, concreta isso aí até encher, espera secar, tira a forma, tá o pilar formadinho. E aí ele fica dessa forma aqui, depois que tira a forma. Certo? Então, essa é a diferença do concreto e do cimento. E aí, falando do nosso radier,
falando do nosso radier, a gente concreta da mesma forma. Acho que aqui não tá concretado ainda. Não tá. Queria achar um sem concretar. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, mas esse tá bem mal feito. Pera aí. Aqui, esse aqui é um radier, ó. Tem a forma aqui na beiradinha. Aí eles colocaram lona plástica aqui, tá vendo? Mas, como eu disse, a gente pode usar também brita, que é só para fazer uma... É para proteger a armadura do solo. Porque eu expliquei naquela aula que tudo, principalmente o aço, em contato com o solo, ele perde as características dele. Então, quando a gente vai fazer o cálculo de alguma coisa que tenha aço, deixa eu só mostrar aqui. Na engenharia, ixi, não é? Aqui, ó. Na engenharia, essa bolinha aqui, ó, ela é o aço, tá vendo? E esse em volta aqui é quando eles amarram com um aço só para esses 4 aços ficar no lugar, eles amarram um arame em volta, que a gente chama de estribo. E aí a gente faz esse cálculo aqui, ó, desse senon, que é o cobrimento nominal. E tem um valor específico para isso, tipo assim, do aço para a borda do pilar, ou para a borda da viga, ou para o chão, tem que ter um cobrimento de concreto de 2, 3, geralmente é 2, 3, 4, 5 centímetros. Ou seja, eu tenho que ter uns 2, 3, 4 centímetros de concreto e depois o aço, porque o aço ele não pode ficar em contato com a superfície. O que o aço faz? Ele corrói, ele fica enferrujado e aí ele começa a perder as propriedades dele de resistência. Então, por isso que no radier a gente tampa o fundo antes de concretar. A gente coloca uma lona ou coloca uma brita. E aí, depois de colocar isso, coloca a malha de concreto, que é de concreto, desculpa, a malha de aço, dessa forma aqui, e concreto. Se fizesse sem um aço, daria certo? Depende da força que a edificação vai fazer no concreto. Se for uma força que o concreto por si só suporta, não precisa da malha de aço. Mas como geralmente o concreto não aguenta uma força tão grande assim, a gente coloca a malha de aço que ela dá mais resistência. Então é como se fosse assim, ó, fantasiando, não é isso, depende de cada estrutura. Mas vamos supor, o cimento ele aguenta 10 quilonewtons. O concreto sozinho, ele aguenta 100 quilonewtons. O concreto armado, que a gente fala concreto armado, que é quando tem uma malha de aço dentro do concreto, ele aguenta tipo 1000 quilonewtons. Então, para isso que serve a malha. Quando a gente for falar de estrutura pilar, viga, que a gente for calcular um pouco, eu vou mostrar para vocês, vou falar mais para vocês sobre o aço, que ele é muito importante. Mas no radier é isso aí mesmo. Alguém tem alguma dúvida dessa parte? Da execução? Não, tem não. Não? Não, tranquilo. Tranquilo? Aí vai Ô, ficar... professor, só uma pergunta aqui. Ah, Se a brita não fica mais caro que a aluna, não, nessa questão em relação a baixo custo? não, depende, porque a brita é um material que você já compra, né? A brita é um material que a gente já compra. Então, geralmente, tipo assim, é um restinho de brita, porque não tem que colocar muita brita. A gente tem que Ah, tá. só tem que forrar o chão. A brita do concreto, ela vai quando a gente bate ele na bitoneira. Entendi. Quando a gente bate na bitoneira, é outra brita. Essa brita seria só para forrar o chão. Então, não é muita brita. E como a gente já compra muito para bater todos os concretos da obra, então, tipo assim, você pegar um pouquinho para forrar o chão não vai fazer tanta diferença. Logicamente, a lona, se for comparar em preço, ela é mais barata. Só que a lona dá muito problema, porque ela é muito fina. Então, tipo assim, Entendi. às vezes, num mau manuseio, ela rompe. E aí ela fica em contato com o chão, entendeu? Então, por isso que geralmente as pessoas preferem usar a brita. Mas tem muita gente que usa lona e não tem problema. Só tem que tomar muito cuidado na hora de fazer para não rasgar a lona. Entendi. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui
eu falei para vocês que a malha de aço, ela não pode encostar no chão, né? Aí como que a gente tampa? Deixa eu... Espaçador para concretagem. A gente coloca isso aqui, ó. Na foto não dá para ver, mas na engenharia, uma das coisas mais usadas é esse espaçador aqui, tá vendo? Esse espaçador, você compra ele, tipo, o tamanho que você quiser. Então, por exemplo, se no projeto está previsto um comprimento nominal, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, de 3 centímetros, você compra um espaçador que essa alturinha dele aqui, ó, é 3 centímetros. E aí, naquela malha inteira, você coloca esses espaçadores, assim, de tempos em tempos. Deixa eu ver se tem uma foto melhor aqui, que mostra mais. Aqui, ó. Ih, essa não abriu. Essa abre melhor. Olha lá, ó. Vai colocando. Então, esse espaçador, ele faz com que ela não fique encostada no chão. Na hora que você concretar, o espaçador vai ficar ali. Não tem problema o espaçador ficar dentro do concreto. Isso já é uma coisa que é prevista no cálculo. Então, ele vai ficar ali e vai ter esse cobrimento nominal. Porque quando você jogar o concreto, ele vai segurar o aço 3 centímetros para cima do chão. E aí a gente consegue ter esse formato de um cobrimento nominal. Aí tem espaçador, tá vendo? Para as paredes também, se você precisar, tem essa rodinha aqui, ela é uma das mais usadas. Ó, tá espaçando o aço da parede para, por exemplo, isso aqui no caso seria uma viga, para a gente poder ter um cobrimento de concreto de cá e de cá. E calma aí. É isso aí. Queria achar uma viga. Deixa eu ver aqui. Nossa. Aqui, ó, que eu falei para vocês que a gente estava vendo 4 aços e um arame amarrando. É porque a gente faz essa amarração do arame aqui para eles ficarem exatamente onde eles têm que ficar. Para ele não cair ou não ficar tudo junto. Ele tem que ficar exatamente onde ele foi projetado para ficar, inclusive com esse cobrimento, essa capa de concreto que eu falei. Então, é por isso que amarra esse estribo aqui. Só que no caso do radier, é uma malha mesmo de concreto. Então, é só o espaçador para o chão mesmo, tá vendo? É só uma malha cruzada de concreto, um espaçador para o chão. E aí, eu tava nas dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte? Não, tranquilo. Não, tranquilo. E aí, então, aí a concretagem, ela é feita. Isso já vai servir para todos os outros, que tudo praticamente é concretado assim. Em obra pequena, vai na mão mesmo, né? A gente bate. Depois a gente vai entender melhor como fazer, mas a gente bate o concreto na própria bitoneira, numa obra pequena. Aí o carinha vem com o carrinho de mão e faz e vai jogando lá para concretar. Então o cara vem, deixa eu ver se tem alguma aqui com os caras concretando. A gente fala concretagem manual. Aqui, ó. Aqui o cara tá espalhando aqui, ó. Tá vendo? Eles vieram e jogaram, esse cara aqui tá espalhando e esse aqui tá alisando. E a concretagem mais que a gente vê mais é essa concretagem por caminhão. A gente falou de concretagem das biqueiras do caminhão, é essa parte aqui, ó. Caramba! Concretagem de blocos. Acho que vai ser mais fácil. Aqui, ó. Essa mangueira, ela vem lá do caminhão, aí o cara fica segurando ela aqui, tá a forminha, a malha de aço, e ele vai concretando e jogando esse concreto. A gente vai ter uma parte dessa disciplina só sobre concretagem, tipo, como que tem que fazer essa concretagem, o que tem que fazer depois que joga aí e tal. Então, por isso que eu não vou entrar aqui no radier.
O que me interessa é vocês entenderem como que faz o processo construtivo do radier, mas a concretagem a gente vai ter aulas específicas, porque é uma parte muito, muito importante e é a parte que geralmente a gente como técnico trabalha muito, que é como fiscal de obra ou como fiscalizador da qualidade. A gente mexe muito com a concretagem, com a verificação da concretagem, com a rastreabilidade da concretagem, e a gente vai ver isso mais para frente melhor. Então, eu separei aulas específicas sobre concreto. E sobre o cálculo, a gente calcular um radier mesmo, vou deixar lá para aquelas aulas do final, como eu falei, porque para a gente fazer cálculo aqui vai ser muito difícil. Então, vai ficar para aquelas aulas do final também. Aí que eu estou programando, aquelas aulas do final, a gente pega, vamos supor, uma aula de cada. Se eu conseguir separar, vamos supor, 6 aulas, aí eu divido, tipo, hoje a gente vai calcular um radier, amanhã a gente vai calcular um bloco, amanhã pilar, amanhã viga, aí a gente vai fazendo as aulas de cálculo. E aqui a gente faz as teorias. E aí, continuando aqui, o radier, aí eu falei para vocês da malha, do concreto, beleza. E aí a gente tem que deixar esse negócio aqui, que chama arranque. E aqui é uma previsão de um ralo. Isso aqui depende do projeto. Mas geralmente a grande parte dos projetos, todas as casas do mundo, ela tem um ralo, né? Então, quando você for fazer o radier, você já tem que prever esse ralo já. Porque depois é impossível você atravessar essa malha de concreto. Porque muito possivelmente a sua instalação hidrossanitária para o esgoto da rua, ela vai estar passando embaixo da terra aqui. Então, se você não prever um ralo no seu radier, 1, 2, 3, quantos você quiser, você não vai conseguir levar essa água para fora do radier, sem ser jogar ela para fora aqui. Então, todos os ralos do projeto hidrossanitário, você já tem que deixar previsto no radier. Então, ali na forminha, por exemplo, a gente já faz uma mini forminha ali, que naquela parte não vai ser concretado. Para a gente já conseguir chegar nas instalações hidrossanitárias que vão estar aqui embaixo, que já vão ter sido feitas antes do radier, né? Porque ela tem que ser feita no solo, e depois do solo você aterra, coloca a terra e depois faz o radier, porque essa tubulação tem que passar por baixo. A não ser que um projetista projetou com ela passando por cima. O que eu acho muito difícil no caso do radier. Geralmente ela passa por baixo. Mas caso ele passe por cima, aí não vai precisar do ralo. Mas a grande maioria, a instalação de água da rua e do esgoto, ela vem debaixo da terra. Então a gente tem que deixar prevista os ralos para a água da nossa casa, a água do vaso, a água da caixa sinfonada, aquele negócio todo que a gente vai aprender na instalação hidráulica. Lá na aula eu mostro para vocês, na aula de instalação hidrossanitária, o que são essas coisas que a gente tem que jogar para a terra. Mas aí tudo que o projetista hidráulico falar que tem que jogar para a terra, a gente tem que deixar previsto no radier, porque depois vai ser uma grande malha de concreto, né? Não vai dar para passar água ali. E a outra coisa que a gente já tem que deixar previsto é isso que ele está chamando de arranque. Pronto, peraí. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Consigo dar mais um. Mas tá vendo que já subiu o pilar amarrado aqui na malha do radier? Uhum. Quando eu mostrei para vocês lá no CAD o caminho das forças, a laje, depois a viga, depois os pilares, e o pilar vai amarrar na fundação. Toda essa estrutura da edificação inteira, os aços são todos amarrados. Então, na fundação, a gente amarra o pilar, no pilar, a gente amarra a viga, na viga, a gente amarra a laje. Então, no caso do radier, a gente já tem que amarrar o pilar e deixar previsto os pontos dele. E isso a gente chama de arranque. Vou mostrar para vocês uma foto real aqui de um arranque. Aqui, ó. Isso aqui, no caso, é um bloco de concreto. Aí no bloco, que é uma fundação também, que a gente vai estudar depois, aí aqui ele já deixa previsto o pilar, a posição do pilar. Por quê? Se você não deixar o aço para fora, depois como que você vai vir amarrar o pilar?
Não tem jeito. Se você concretar só o concreto, como que você vai pôr o pilar no concreto depois? Então, a gente já tem que deixar o arranque, a posição aonde que vai ficar o pilar. E não apareceu nenhum aqui, que eu vou tentar achar. Concretagem. Aqui, ó. Aqui é arranque, tá vendo? Já deixou para fora. Aí depois vem com a malha de aço do pilar, encosta nessa aí assim e amarra as duas para elas virarem uma estrutura só. E aí chama arranque, a gente já não chama de pilar, porque isso aqui não é, a gente deixa só um pedacinho, depois vai vir o pilar até lá no alto. E não tem como você já deixar o pilar inteiro para cima, porque esse aço não vai ficar em pé, né? Ele vai tombar, ele vai fletir, a gente fala fletir, ele vai fazer esse movimento. Então a gente deixa apenas pedaços. Depois, nos pedaços, a gente amarra o pilar em si, que aí vai vir uma forma, uma estrutura. Deixa eu ver aqui. Aço, pilar. Ah, pronto. Peraí. Gente do céu. Queria mostrar só a armação para vocês. Aqui, ó. A gente constrói antes a armação dos pilares, aí o cara que amarra aço, ele constrói ela antes, depois a gente vem com isso aí e encaixa naquele arranque, mais ou menos dessa forma aqui. Aí pega aquela malha, encaixa ela aqui dentro, amarra tudo e concreta. Então a gente deixa só um arranque mesmo, não é o pilar em si. Aqui, ó. Aqui é o arranque, aí aqui é a estrutura. Aí vai colocar a estrutura, colocou, tá as duas, aí amarra tudo, depois concreta. Depois põe a forma e concreta. Então, tem que deixar previsto esse arranque. Aí, o que eu tô falando, ó? Aqui já é lá na viga, tá vendo? Que amarra a viga no pilar também, ó. Em amarelo é a viga, em aço é o pilar. Então, toda a estrutura da edificação é amarrada. Então, por isso que lá no radier já, a gente tem que deixar esse arranque. Depois a gente vai ver que na sapata também deixa em todas as estruturas, nas estacas, nos blocos, a gente já deixa os arranques do pilar para começar a edificação dali. Certo? Letícia, uma pergunta. Nessa esteira de arranque, tem uma medida certa? Tem. Mas o projetista dá para a gente já. Ah, tá. Tem vários cálculos que, tipo assim, nós como técnicos, a gente não aprende a fazer. Por exemplo, tem o cálculo do arranque, tem aquele cálculo do cobrimento nominal que eu falei para vocês. Isso aí a gente não vai aprender aqui no curso, porque a gente não pode projetar essas coisas. Igual eu falei para vocês, o técnico ele pode projetar até 70 metros quadrados sem função estrutural e sem laje. Radier é uma função estrutural, então a gente não pode fazer um radier. A gente pode construir ou numa fundação que já existe, ou a gente tem que fazer um contrapiso que não necessita de armadura, sem estruturas. Então, isso aqui a gente aprende para a gente poder trabalhar na obra, mas a gente não vai calcular esses esforços, essas coisas, porque nós não mexemos com o projeto estrutural. A gente entende o processo para a gente poder trabalhar na obra. Porque o cálculo vai vir pronto do projetista. Para a gente interessa é o depois do projeto. Então, por exemplo, num projeto, quando vocês verem lá a malha de aço, o tamanho do concreto, quando vocês verem que vai ter uma diferença de altura do chão, num radier que eu tô falando, no chão, vai ter uma diferença de altura, depois vai começar a malha de concreto, então vocês já sabem que a gente coloca aquele espaçador na malha de aço para concretar. Então, a gente aprende o processo para a gente poder trabalhar lá na obra. Certo? Certo. Alguma outra dúvida, Carla? Eu não. Tranquilo? Eu tenho uma... Letícia, tá me ouvindo? Pode falar. Só sobre essa... Como é que chama? Que você acabou de falar? A espera? Não.
essa viga, o início da viga, Ah, o arranque? do arranque, isso, ele é amarrado na malha, certo? Certo. Mas ele não toca o chão, correto? Os dois Correto. ficam suspensos. Ah, Sim. tá. Os dois, era essa a minha dúvida. Os dois ficam suspensos pelo Isso. A malha de espaçador. aço do radier, ela vai... Deixa eu ver se eu acho uma malha de aço aqui. Uma malha de aço que dê pra ver de baixo. Acho que não. Ah, pronto. Tipo, a malha de aço aqui, por exemplo, ela tá espaçada do chão. A do pilar, o arranque, ela vem na primeira aqui e a amarra. Eles fazem... Não tem aqui. Porque isso aqui é num bloco. Mas ele tá amarrado aqui em cima, ó. Aí o fim dele aqui não encosta lá no chão também. Assim como esse Entendi. bloco também não tá encostando lá no chão. Tem espaçador lá embaixo. Entendi. Certo? Certo. É amarrado no estribo, né? Isso. E o estribo é... Não, na verdade, ela é amarrada com arames mesmo. E aí ela tem uma ponta de arranque que a gente calcula também. É tipo uma curvinha. Tipo essa curva aqui, ó. Tipo essa curvinha aqui. Na ponta do pilar, a gente faz essa curvinha a gente amarra na própria malha de aço. Aí a gente amarra com arame normal mesmo. Tá. Entendi. Certo? Uhum. Certo. Mais alguma dúvida? Não. Não. Não? Vocês são férias demais. Então, demorou. O radier é isso, bem básico. Aqui eu coloquei um arranque aqui para vocês verem. Ó. E aí, nas próximas 2 aulas, a gente vai aprender a sapata. Ela é um pouco mais complicada. Vou tentar programar ela para dar em uma aula, para a gente conseguir guardar uma aula para o final lá de cálculo. Mas se eu não conseguir, vão ser 2 aulas de sapato. Certo? Certo. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado pela Boa noite. presença. Falou. E até Boa noite. segunda-feira. Segunda-feira vai ter hidrossanitário de novo. Ok. Falou. Certo? Certo. Valeu. Tchau para vocês. Falou, boa noite. Boa Tchau, noite. tchau.